Hora da participação do nosso colunista político, cientista político Fernando Schiller, está conosco ao vivo aqui no Jornal Gente para comentar o caso Daniel Silveira, que volta ao Supremo Tribunal Federal nesta semana, que é mais curta. Quinta-feira tem outro feriado, o feriado de Tiradentes, que vai emendar para muita gente aí até domingo. Daniel Silveira, que descumpriu uma decisão da justiça aí, saiu do local, foi a uma festa, arrumou confusão. Qual que é a expectativa daqui para frente, hein, Schiller? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro, Thaís, Cláudio, os nossos ouvintes. Olha, esse assunto não vai se resolver agora na quarta-feira, eu imagino. Você tem no Supremo hoje 9 ministros basicamente fechados com a posição do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, com uma visão que é em parte política, em parte jurídica, enfim, concordo com esse argumento do chamado inquérito das fake news, e devem condenar aí o deputado Daniel Silveira, e se ele for condenado, ele fica inelegível porque ele passa a ser enquadrado na lei da ficha limpa, então ele não é candidato, não pode ser candidato nas eleições desse ano. Essa, no fundo, é a grande questão, tirar o Daniel Silveira do jogo. Agora, você pode ter o pedido de vistas, há uma certa expectativa no Supremo, que parece, a gente não pode ter certeza sobre isso, obviamente, que o ministro André Mendonça ele possa fazer um pedido de vistas, O ministro Nunes Marques, mais difícil, porque ele é parte do processo, ele é um revisor do processo e ele já conhece o processo há muito mais tempo, Mas vamos ver, se o ministro André Mendonça pedir vistas, bom, aí ele fica na mão dele, aí o tempo do processo fica indefinido, mas vai haver muita pressão para que ele retome logo o julgamento, para que isso possa ser decidido antes das eleições. Esse é um caso muito complicado, porque ele é muito marcado pelas opiniões que as pessoas têm políticas na polarização brasileira. Então, eu estudo muito esse caso, quer dizer, quando a gente vê muito na imprensa, nos comentários, etc., a ideia do deputado bolsonarista. Então, se o deputado é bolsonarista, assim como o blogueiro é bolsonarista, meio que a metade do julgamento, ou todo o julgamento, já está mais ou menos feito. Então, é curioso como, 80%, 90% das avaliações se move em torno dessa ideia, Você contra ou a favor do governo. Eu procuro fugir dessas análises, esse tipo de análise, tentar fazer uma avaliação mais técnica desse processo, mais precisa, mais fria desse processo todo. A mim parece o seguinte, quer dizer, não há nenhuma dúvida, hoje até preparando esse comentário, eu tive o desprazer de reler a transcrição das falas do deputado Daniel Silveira, o que não é uma tarefa propriamente agradável, E a minha impressão é que ele seria facilmente enquadrável em quebra de decoro parlamentar, Porque o que ele disse, que pese o deputado tenha lá no artigo 53 da Constituição a imunidade parlamentar sobre quaisquer, a Constituição é muito clara, quaisquer palavras, quaisquer opiniões, O fato é que cabe à Câmara a avaliação de quebra de decoro. Quando a Constituição criou essa figura, quando existe essa figura da quebra do decoro parlamentar, tem comissão de ética, ele pode ser julgado, Quer dizer, o que ele diz, qual é o ponto mais grave da fala do deputado? Quando ele fala em violência, E ele não diz assim, vou bater no ministro Fachin, vou bater no ministro Alexandre de Moraes, não. Ele diz, eu fico imaginando, ele programou bem a fala dele para deixar isso meio dúbio. Então, eu imagino os ministros apoiando. Na minha visão, isso é uma quebra de decoro, mas é a minha opinião, não sou parlamentar, não é apenas uma consideração, obviamente eu escuto muitos juristas sobre isso. Um outro enquadramento, na minha visão perfeitamente tipificado na lei brasileira, é crime contra a honra. Então, calúnia e difamação. Então, nesse caso, consultei um jurista sobre isso também, caberia aos ministros do Supremo, que se sentiram ofendidos, fazer uma queixa-crime ao Ministério Público Federal, a PGR. A partir dali, a PGR faria avaliação, faria a denúncia, depois isso seria julgamento do próprio Supremo Tribunal Federal. Eventualmente, o ministro Fachin, que foi envolvido diretamente naquela fala, se manifestaria em capacidade de votar, de participar da votação, e o Pleno do Supremo decidiria isso. Aí me parece que vai dentro dos conformes, digamos assim, do direito brasileiro. Só que o que aconteceu é uma coisa completamente diferente, O ministro Alexandre de Moraes, ele fez o famoso, as interpretações heterodoxas, Primeiro porque considerou um vídeo como flagrante. Então, um vídeo já estava um dia lá, é um flagrante. Enquanto o vídeo fica lá, ele interpretou como flagrante. Depois interpretou como crime inafiançável, porque são essas duas características para você
prender o deputado, né? E fez o enquadramento a partir dali em três crimes, na verdade, 3 tipificações. 2 delas na Lei de Segurança Nacional, que é basicamente ameaça à democracia, animosidade entre as Forças Armadas e os demais poderes, porque em algum momento ele fala do general Vilas Boas e tal. Não sei, olha, é muito difícil você extrair daquela fala do deputado, que na minha opinião é um conjunto de ofensas que ele faz, ele ofende, na minha opinião, gravemente o ministro Fachin, especialmente, e o ministro Alexandre de Moraes, mas extrair dali que é uma ameaça à democracia, ameaça às instituições, animosidade, bom, isso é Lei de Segurança Nacional, só que a Lei de Segurança Nacional foi extinta. Então, como é que o deputado vai ser julgado ou eventualmente condenado por uma lei que já foi extinta? O Congresso Nacional extinguiu a Lei de Segurança Nacional. Tem um outro enquadramento, sobrou um enquadramento que foi feito do artigo 344 do Código do Processo Penal, que é violência ou grave ameaça contra autoridades ou partes de um processo judicial, administrativo, criminal e assim por diante. Cá entre nós, não era disso que se tratava, não se tratava de nenhum processo criminal, administrativo, etc. Se tratava, na verdade, de uma polêmica política, né? Uma agressão de natureza política. Na minha visão, o Pedro é nosso jurista aqui do programa, ele é classicamente crime contra a honra e classicamente possibilidade, pelo menos, de quebra de decoro parlamentar, né? Então, que o Supremo tome tudo à sua mão e faça um julgamento, na prática, condene um deputado, né? Por esses enquadramentos assim, heterodoxos, me parece muito ruim para a democracia. Mais uma vez, a gente está diante desse problema que nós temos há 2, 3 anos no Brasil, que são esses inquéritos das fake news, onde o Supremo é o acusador, é a vítima, é o julgador, é a polícia, é o delegado, quer dizer, ele é tudo ao mesmo tempo, na verdade, tudo com base naquela interpretação heterodoxa do artigo 43 do Regimento Interno, segundo o qual dá poderes supremos, plenos ao Supremo Tribunal, na medida em que a sede ou a dependência da Suprema Corte Brasileira virou tudo, virou qualquer coisa, virou a internet e assim por diante. E aí, a partir daí, está cheio de heterodoxias. Por exemplo, aquele momento que o deputado entra na Câmara, não é? E fica lá dentro da Câmara e o ministro Alexandre de Moraes ele cria uma multa, essa multa não é uma medida cautelar. As medidas cautelares estão definidas bem no Código Penal, no artigo 319, não consta pena pecuniária, seja uma multa ou cancelamento de contas, enfim. Então é tudo muito heterodoxo isso, não é? O flagrante eterno, enfim, é uma situação que eu diria assim, constrangedora para a nossa República. De novo, eu acho que de maneira nenhuma se pode passar o pano aqui ou deixar de observar a gravidade da fala do deputado. Na minha visão, ela poderia ser enquadrada perfeitamente em crime contra a honra, calúnia, difamação, quebra do decoro. Acho muito complicado esse enquadramento que foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes. De qualquer maneira, é o que está dado. Como diz lá na colônia italiana, Pedro, é o que a casa oferece. Eu acho que tem 9 ministros aí contra o deputado Daniel Silveira, mas pode acontecer uma certa prorrogação, pedido de vistas, mas eu acho, a minha impressão, que esse assunto se resolve ainda antes das eleições. Voto com o relator, Cláudio Humberto. Pois é. Eu acho que é perfeita a análise de Fernando Schiller, né, sobre esse assunto. Eu acho que o Schiller é muito elegante, né, nas colocações. Eu teria muita dificuldade de ser assim tão elegante com o flagrante desrespeito às garantias individuais que estão na Constituição. A Constituição assegura às pessoas o mais pleno exercício, por exemplo, da liberdade de expressão. E se houver cometimento de crime no exercício desse direito, é claro que o cidadão está sujeito a tudo que a legislação prevê, né? Inclusive, nesse caso, que eu também concordo com o Schiller, foi caso claro de injúria, ele insultou os ministros, né? Eu acho que caberia mesmo um processo ali, mas o processo tem que ser um processo regular, tem que obedecer ao que prevê a Constituição. Isso não pode ser uma coisa de ação de um xerife, né, que torna o flagrante permanente, né, o flagrante interminável, que mantém um inquérito que atenta contra as garantias individuais dos cidadãos aqui, um inquérito há 3 anos, não para nunca, um inquérito baseado numa legislação que não existe.
né? Um inquérito contra fake news, quando no Brasil fake news não é crime, pelo menos ainda não, né? Acho até que deveria ser de alguma maneira, mas ainda não. E aí acaba por inspirar, inclusive, iniciativas autoritárias no Congresso Nacional no sentido de legislar sobre liberdade, o que é ainda mais perigoso. Acho que tudo isso foi provocado pelo Supremo Tribunal Federal, numa das composições mais medíocres da história do Supremo. É uma coisa absoluta. Eu conversando esses dias com ex-ministros, inclusive do próprio Supremo, num grupo assim, de magistrados ainda em atividade também, ministros de outras cortes, e todos concordando. É curioso porque, ao contrário do que muita gente imagina, todos concordaram em duas coisas. Primeiro, que o ministro Gilmar Mendes, na atual composição, é o melhor deles, do ponto de vista do conhecimento, etc. Eu fiquei muito impressionado com isso, como é alto o cartaz do ministro Gilmar Mendes entre os seus próprios magistrados aqui de tribunais superiores. E outro consenso é sobre como é que eu diria, o nível de qualidade dos ministros atuais, né? Muito abaixo de grandes momentos que o Supremo já viveu ao longo de sua história. Mas eu acho que o grande problema não é nem apenas a má qualidade dos ministros, é a má qualidade de suas decisões. E olha, o que me dói... Cláudio, posso fazer uma observação rápida sobre claro. O Cláudio colocou um ponto muito importante, que esse tema não tem lei de fake news no Brasil. Está sendo votada no Congresso, né? Lá na lei das fake news, que está em discussão no Congresso, tem a palavrinha desinformação. Não ia botar fake news, porque fake news é em inglês, né? Vai colocar em português. Desinformação. Cria, inclusive, um supercomitê de 22 membros para avaliar, disciplinar, né, os códigos de conduta das redes sociais, etc. E entra o conceito de desinformação. Quando você coloca isso na Constituição, numa lei brasileira, é muito perigoso. Por quê? Porque isso é um conceito aberto. Então, você pode criar interpretações subjetivas altamente, né, abertas, políticas. Enfim, quando a gente vê as declarações de alguns ministros do Supremo, a gente viu recentemente o ministro Barroso lá em Harvard, numa conferência em Harvard, fazendo uma crítica duríssima. E tem um momento que ele diz assim: nós somos a democracia, né? Nós somos o bem contra o mal. Me chamou muita atenção isso, porque quem somos nós, na verdade? Nós, o nosso grupo político, a nossa visão política é o bem contra o mal quem é? O presidente Bolsonaro, os seus apoiadores. Tudo bem, ele se refere a Bolsonaro como inimigo, né, Chile? Achem isso. Os cidadãos acharem isso me parece perfeitamente normal. O problema é quando o ministro de uma Suprema Corte passa não só a achar isso, mas passa eventualmente a julgar a partir dessa convicção. Né? Então quando o Supremo se coloca o papel de salvaguarda da democracia, né, e inclusive recupera a Lei de Segurança Nacional, pode ter sido extinta, mas o seu espírito, né, o seu fantasma continua vivo. Então, o deputado, no fundo, é julgado por uma lei que já foi extinta, né, e que, na verdade, era uma lei do regime militar. Olha, sabe o que me dói nessa situação toda, companheiros? É o seguinte, essa situação que teve ali o estopim com aquelas lives e com as publicações do deputado Daniel Silveira, e depois esse encaminhamento, como diz o Schiller, pouco ortodoxo no Supremo, faz com que a gente tenha que vir a público defender a possibilidade de uma pessoa, ainda mais um deputado, detentor de mandato, falar as bobagens que ele achar que devem ser ditas e responder por elas de acordo com o que coloca a legislação. O que eu quero resumir é o seguinte: a gente se pega aqui quase que na condição de defender o deputado Daniel Silveira, que, meu Deus do céu, veio a quê? O que ele acrescentou ao parlamento? Que projeto ele apresentou? Que debate ele colocou lá? Zero. Seria uma pessoa que passaria absolutamente batida por todo um mandato, caso isso não tivesse acontecido. Agora, como cabe a nós, e acho que essa é a nossa função aqui, mostrar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o que acontece e sempre defender a liberdade de expressão, porque essa é a essência da comunicação e do jornalismo, a gente se pega caindo aqui nessa quase que armadilha que sim foi criada
pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é por isso que esse assunto não tem tido, da mídia em geral, a atenção que ele deveria ter. Porque é tão difícil, né? Você se expor e falar, olha, é uma bobagem, é horrível o que ele diz. Mas, no fundo, ele pode dizer isso. E deve responder pelo que coloca a legislação. Parece que a gente está defendendo o que esse deputado diz, e não é isso. O que a gente está colocando aqui é a possibilidade de que cada um se expresse com aquilo que acredita e responda por isso de uma forma ortodoxa e não pouco ortodoxa, né, Fernando Schiller? Olha, agora eu que voto com a relatora aqui, voto com a relatora. Concordo totalmente, Thaís. E acrescento mais um ponto, né? Tem que combinar com os eleitores do Daniel Silveira, porque a verdade é que ele expressa milhares de eleitores que votaram nele, né? E está lá, quer dizer, as garantias, a prerrogativa da imunidade parlamentar, às vezes as pessoas pensam que é um privilégio, não é um privilégio. Olha, eu estudo esse assunto, isso vem do século XVI, isso vem do reinado do Henrique VIII, quando os deputados parlamentares do parlamento inglês, ainda muito primitivo, pediam ao rei que pudessem falar com liberdade, exatamente para poder criticar, para poder exercer o mandato em nome das pessoas, dos cidadãos, no caso lá nos súditos, né? Então aqui dos cidadãos. Então isso é uma prerrogativa fundamental numa democracia, né? E é curioso que em toda a história da liberdade de expressão tem uma máxima inquestionável: para defender o direito dos piores, aliás, dos melhores, para defender, você tem que defender em algumas situações o direito dos piores, né? Então eu acho que esse é o ponto central. Agora, de novo, concordo com tudo que vocês colocaram, acho que é uma unanimidade aqui. O que o deputado disse, na minha interpretação muito subjetiva, não sou deputado, é inaceitável. Para isso tem dois remédios: crime contra a honra e decoro parlamentar. Schiller, eu gostaria de fazer uma provocação aqui ao Schiller, ver se ele já pensou nisso, né? Porque eu penso, tem uma coisa assim, eu quero dizer que eu não vivi intensamente, nenhum de nós, mas naquela ocasião, mas a gente conhece a história, né? Mas lendo a história, lendo os registros do que aconteceu na ocasião, por exemplo, da assinatura do AI-5, que é por uma curiosidade histórica, só um parênteses aqui, né? 13 de dezembro de 1968, foi exatamente o dia da assinatura do ato institucional número 5, que instaurou a ditadura militar no Brasil. E a curiosidade histórica é que foi nesse dia que nasceu o ministro Alexandre de Moraes. Mas, enfim, isso é outro papo. O que eu queria fazer aqui, a provocação, era a seguinte: os argumentos que se utilizam para a defesa de uma cassação, defesa de uma punição severa, do que foi dito pelo deputado Daniel Silveira, são muito semelhantes aos argumentos utilizados favoráveis, inclusive na imprensa, na ocasião, e no parlamento, então, assim, induvidosamente, né, que se fazia da cassação do deputado Márcio Moreira Alves. Tem que bater na madeira. Márcio Moreira Alves, ele, na ocasião, fez um discurso porra louca, um discurso bobo, né, na Câmara dos Deputados, diante de uma celebração aí de uma data nacional, ele conclamando as mulheres a não dançarem nos bailes com os militares. Não é isso, né? Foi basicamente isso que o deputado disse de mais grave, digamos assim. E aí a ditadura resolveu cassar o mandato do deputado. E também a Câmara se recusou a isso, se recusou a deflagrar o processo de cassação, não sei o que e tal. E acabou né, e deu no que deu, ditadura e etc. E o pretexto foi esse, o pretexto foi exatamente o porquê a ditadura queria punir o deputado que ousou dizer um negócio daquele, né? E, enfim, o deputado foi irresponsável, talvez tenha sido, não sei se foi, mas o comportamento do deputado foi usado como pretexto exatamente para atropelar as garantias e os direitos individuais. Eu não vejo o risco idêntico, né, de instauração de ditadura, etc. e tal. A ditadura já está, de certa maneira, né, já está instaurada no Supremo. Mas eu vejo muito isso, sabe? Um ato de truculência, um ato de violência contra o parlamentar, contra o parlamento, contra os direitos individuais, atos sendo perpetrados em nome de um pretexto. Um pretexto da hora foi o deputado Daniel Silveira, eu acho que tanto quanto naquela ocasião foi Márcio Moreira Alves. É isso aí, olha, queria agradecer ao Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, que colocou esse debate
para o ouvinte do Jornal Gente. Obrigada, viu, Schiller? Até a próxima. Boa semana, grande abraço.